A Honda do Brasil comemora em novembro de 2017 os 20 anos de produção nacional do Civic. O primeiro Civic fabricado no Brasil foi um exemplar de sexta geração, esse que está sendo mostrado no vídeo agora, contracenando com um exemplar da 10ª e atual geração também fabricado no Brasil. O Civic foi o primeiro automóvel produzido pela Honda no país. É um sedã médio que introduziu no cenário automotivo brasileiro uma série de inovações e tecnologias. Ele é também um dos principais responsáveis pela construção da história e da imagem da marca no Brasil. Nesses 20 anos de produção, mais de 630 mil Honda Civics foram produzidos no Brasil e chegaram às mãos dos seus consumidores em 5 diferentes gerações. Desde o início das vendas do Civic no Brasil, se você somar os modelos produzidos aqui com importados, já foram comercializados cerca de 650 mil Hondas Civics. O primeiro modelo, como a gente já disse, foi um carro muito inovador para a época. Ele era vendido na sua gama de versões em 6 configurações, todas sem opcionais. Então foi uma inovação em termos de oferta. As versões eram LXB com transmissão manual, a LX com transmissão manual, aí você tinha a LX com transmissão automática, tinha uma versão EX com transmissão manual e a EX com transmissão automática, que é essa que está sendo mostrada nas imagens. Então ele foi lançado em 1997 e ele já trazia suspensão independente, barras de proteção contra impactos laterais nas portas. Ele trazia um motor com um bloco e cabeçote de alumínio. Entre os itens de série em todas as versões, ele trazia vidros elétricos em todas as portas, abertura do porta-malas também por comando interno e abertura também do tanque dentro do carro. Nas versões mais completas, esse Civic de sexta geração, ele trazia já freios ABS, airbags duplo muito antes de esses itens serem obrigatórios no Brasil, além como itens de conforto como o piloto automático, chamado controle de cruzeiro, e foi também um dos responsáveis por popularizar a transmissão automática. Em termos de qualidade de construção, o Civic sempre adotou um modelo brasileiro, os mesmos padrões de construção que as outras fábricas da Honda em âmbito mundial. Outro modelo que está sendo mostrado nessas imagens é o Civic de 10ª geração, que ele foi apresentado no Brasil em agosto de 2016 e foi um projeto muito ambicioso. Primeiro porque ele representou a maior e mais extensa renovação do Civic em toda a sua história. Ele agora adota a plataforma do Accord, ele ficou maior, mais sofisticado. É a primeira vez também que o Honda Civic passou a ser equipado no Brasil com um motor turbo e também transmissão automática CVT. Nessa 10ª geração do Honda Civic, a Honda pretende que ele também passe a competir com modelos premium, graças às suas novas características de comportamento dinâmico e de refinamento. Então é isso. Agora vamos ver a versão em detalhes, a sexta geração, depois a 10ª geração. Agora uma apresentação mais detalhada dessa sexta geração do Civic, o primeiro Honda fabricado no Brasil. Esse modelo que nós estamos mostrando é o primeiro fabricado no Brasil, chassi 001. É um carro que é conservado e mantido pela Honda na fábrica em Sumaré, agora ele foi transferido para outra unidade da montadora. Em termos dimensionais, esse Civic de sexta geração ele tem 4,45 metros de comprimento, ele é 18 centímetros mais curto que o atual, ele mede 1,7 metros de largura, sem considerar os retrovisores. O entre-eixos deles é de 2,62 metros, também 8 centímetros menor do que o modelo atual. A altura livre do solo desse modelo é de 14,1 centímetros. O Honda Civic de sexta geração ele começou a sair da unidade de Sumaré no Brasil em 1997, inicialmente como modelo CKD, então as partes vinham totalmente desmontadas do Japão e dos Estados Unidos, o motor, as peças de estamparia, e eram montadas no Brasil. Posteriormente, em 1998, ele começou a ter peças estampadas, chapas estampadas no Brasil, e você teve um aumento do nível de produção.
Então, essa versão que nós estamos mostrando, uma LX com transmissão automática, o preço dela à época, em 1997, em torno de R$30 mil. Se você converter para valores de hoje, ele chega a ser a cerca de R$100 mil. Então, era um carro realmente significativamente caro, ele é em torno de 3 vezes mais caro do que os modelos mais baratos da época. Esse porta-malas também é interessante, ele tem 337 litros, lembrando que o Civic tinha suspensão duplo A na dianteira e na traseira, então é um porta-malas que ele não é exatamente um exemplo de espaço, mas para a época, levando-se em consideração que se trata de um carro com 4,45 metros de comprimento, até que não é tão ruim, mas hoje você tem hatches, que são modelos bem menores, com porta-malas mais ou menos desse tipo. Então, essa versão LX, está vendo, com rodas de 14 polegadas, todas as versões do Civic tinham rodas de 14 polegadas montadas em pneus 185/70R14, então era uma característica do Civic. Esse modelo, com essa versão LX, ela tinha um motor mais simples, tanto as versões LX, está vendo? O chassi 001 aí em detalhe mostrando. Em relação ao motor, esse modelo aí, então ele tinha um motor 4 cilindros, 1.6 com transmissão automática de 4 marchas. Esse modelo aí especificamente tem um comando de válvulas convencional, não era um comando de válvulas variável. Então ele tinha 106 cavalos de potência com gasolina e o torque é de 14,2 kgfm. Esse carro, segundo a Honda, acelerava de 0 a 100 em torno de 14 segundos, a velocidade máxima de 171 km por hora. Aí a gente está vendo o interior dessa versão especificamente, ela não tem ainda os airbags que faziam parte da versão topo de linha, porém traziam toca-fitas, um ar-condicionado de comando manual e aí o destaque para a transmissão automática de 4 marchas. Aliás, o Civic foi um dos modelos que ajudou a você popularizar esse tipo de transmissão no Brasil. Então, é um carro realmente que tinha um aspecto, um acabamento interno com uma decoração predominantemente cinza, tinha revestimentos de assentos em um tecido muito grosso, de veludo, na realidade não era nem tecido, é um veludo, então realmente é um carro, para a época, mesmo nessa versão LX, que é uma versão de entrada, um carro realmente bastante sofisticado. Em relação ainda ao desempenho, as versões EX, que elas não... essa é uma versão LX, então uma versão EX topo de linha, ela tinha um motor de 127 cavalos e o torque era um pouco maior, 14,8 kgfm de torque. Essa versão EX top de linha, ela acelerava de 0 a 100 em torno de 13,7 segundos, a velocidade máxima de 171 km por hora. Aí a gente está vendo um descansa-braço central e a manopla de transmissão automática era um câmbio automático, um conversor de torque que foi usado em todos os Civics, não exatamente esse câmbio, mas um câmbio típico de conversor de torque foi usado no Civic até a 9ª geração. Agora eles adotam uma transmissão CVT. Aí vocês podem ver, ele vinha com regulagem de altura no volante, tinha uma série de porta-objetos no interior, inclusive com porta-copos. Então era um carro realmente bastante sofisticado para a época. Ele concorria com modelos, ele chegou ao mercado para concorrer com modelos como o Vectra, Tempra, o próprio Santana da Volkswagen. E nessa época também começou a chegar conterrâneos, principalmente o Corolla, que até hoje é produzido no Brasil, mas também o Mitsubishi Lancer, né? Então um carro realmente inovador, trouxe uma série de novas tecnologias e aí um padrão de interruptores realmente muito similar aos modelos americanos, né? Então esse Civic que começou a ser fabricado no Brasil e continua sendo fabricado, inclusive a 10ª geração, é um projeto, a atual geração é um projeto que teve muita influência da Honda dos Estados Unidos, a 10ª geração. E esse carro aí realmente também muito com soluções muito adequadas para o consumidor americano. Aí vocês podem ver a abertura interna do porta-malas e do tanque de combustível, também uma novidade para a época, né? Então um revestimento interno num veludo muito interessante. Esse carro aí ainda tinha um túnel central que depois, em gerações posteriores do Civic,
sétima geração já, ele já tinha uma parte, o assoalho traseiro plano. Então um carro com um bom espaço interno, né, um 2,62 metros de entre-eixos, é um entre-eixos muito interessante. É importante lembrar também que essa versão, a partir de 1999, ela recebeu um facelift. Ele, com lanternas, ficaram trapezoidais, passaram a invadir a tampa do porta-malas, teve alterações na dianteira. Ela ficou em produção até 1999, essa geração do Civic. A partir de então, passou-se a produzir no Brasil o Civic de sétima geração, um modelo mais modernizado. Mas esse carro aí realmente marcou a época, ele introduziu uma nova concepção de modelos, tanto o Civic quanto o Corolla trouxe uma nova concepção de sedãs médios e acabaram dominando o mercado, tanto é que até hoje o Corolla, eles ficam se revezando, né? O Corolla como mais vendido atualmente, mas o Civic também já foi o sedã médio mais vendido do Brasil. Então, desde que esses modelos foram introduzidos no Brasil, eles introduziram novos padrões de qualidade e que realmente agradaram muito o consumidor. Ainda com relação a consumo, essa versão aí com o motor 1.6, ela fazia um consumo em cidade em torno de 11 km por litro, era um motor a gasolina versão 1.6 com câmbio automático. Lembrando que esse é um carro que pesa 1.145 kg, né? Então em estrada ele ficava em torno de 14 km por litro. Então realmente um carro muito inovador à época. Essa é a primeira versão. E as versões posteriores foram acabando melhorando o Civic, né? Então o Civic foi se aperfeiçoando. Nós já tivemos 5 gerações, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª geração, que nós vamos apresentar nesse vídeo aí agora, que é uma versão Touring, né? Então essa versão topo de linha do Civic, atualmente fabricado no Brasil em novembro de 2017. Então uma das grandes inovações dessa 10ª geração é o fato de passar a contar uma motorização turbo e todas as versões com transmissão CVT. Então o câmbio automático de conversor de torque, que era adotado no Honda até então, no Honda Civic, ele foi sucedido por essa nova transmissão CVT. Então, em termos estéticos, também teve uma grande inovação nessa linha, nessa 10ª geração do Civic. Vocês podem ver que ela ficou realmente muito mais esportiva. A traseira em formato fastback, ele conta com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Esse modelo especificamente com rodas de 17 polegadas. Então, a versão Touring, essa daí, ela foi lançada em agosto de 2016. E ela está no mercado. Interessante que até então não teve alterações no preço. É um carro caro nessa versão topo de linha, em torno de R$125 mil. Mas teve uma série de avanços. É um carro bem maior, com quase 4,8 metros de comprimento, porta-malas com mais de 500 litros de capacidade volumétrica. Os sistemas de suspensão foram totalmente reformulados. Agora ele adota Multilink na traseira e McPherson na dianteira. As primeiras gerações do Honda traziam apenas duplo A na dianteira e na traseira, um esquema independente, porém não tão sofisticado quanto esses modelos agora, né? Então vocês estão vendo aí a suspensão traseira Multilink, rodas de 17 polegadas de formato diamantado nessa versão. Essas rodas aí são da versão Touring, né? Então aí o motor, que ele atualmente no Brasil ele tem 173 cavalos e tem um torque em torno de 25 kgfm de torque, associado sempre com uma transmissão automática CVT, que inclusive faz simulação de até 7 marchas artificiais. O interior dessa versão Touring, a gente já fez um extenso review do Civic Touring, mas vocês podem ver, nessa nova geração, ele traz um design interno mais horizontalizado, tem como destaque uma nova tela central multimídia com capacidade de espelhamento de tela e uma série de instrumentações digitais. Nessa versão topo de linha Touring, o painel é totalmente digital, e com instrumentação totalmente digital, porém desde a versão Sport, EX e EXL ele também já traz alguns detalhes, alguns elementos digitais no cluster de instrumentos.
Esse carro, nessa versão topo, também traz os bancos com revestimento em couro, volantes com comandos multifuncionais, sendo que nessa versão Touring, que é a topo de linha, ele tem um sistema na posição esquerda do volante, que é como se fosse um sistema de seleção do comando multifuncional por deslizamento. Então realmente é uma questão bastante interessante. Aí a transmissão CVT, todos os Civics agora já trazem o controle de estabilidade, controle de tração. Então o carro realmente ficou bem mais sofisticado ao longo do tempo, né? Desde a primeira geração você já tinha ajuste de altura do volante, e essa 10ª geração você consegue fazer o ajuste tanto de profundidade quanto de altura. Na versão Touring ele traz os bancos do motorista com ajuste elétrico, e uma exclusividade também dessa versão seria o teto solar. O painel traz ele é principalmente montado em plástico, porém ele traz alguns revestimentos em material macio, principalmente na parte superior. Você vê aí os painéis de porta também totalmente revestidos, que principalmente nas áreas em que há contato da pele do motorista ou dos passageiros com o carro, então você tem materiais soft touch. Você tem uma série de instrumentos, e uma novidade também é que no console central você tem entradas HDMI, permitindo vídeos de alta resolução. Um aspecto interessante, esse carro está com 2,7 metros de comprimento, ele tem realmente o espaço traseiro, é um dos destaques dessa 10ª geração do Civic. Mas é interessante que na 7ª geração, por exemplo, você tinha um assoalho traseiro plano, e nessa versão já não tem isso. Esse console central elevado também, que você traz, além da manopla de transmissão, mas também o console porta-objetos do console central, também é uma característica típica de carros premium. Inclusive a Honda, nessa 10ª geração, o projeto ele é baseado na plataforma do Accord, que inclusive acabou de ser lançado nos Estados Unidos, a nova geração do Accord. E o Civic ele acabou ficando um carro, principalmente nessa versão topo de linha, que é a Touring, com faróis de Full LED. Vocês podem ver o sistema de iluminação é totalmente em LED, ele tem o teto solar, e apenas em termos assim de comportamento dinâmico, até mesmo porque essa versão traz buchas hidráulicas na suspensão na dianteira e na traseira, ele realmente se aproximou muito de modelos premium como o Audi, como o Mercedes-Benz Classe C e até BMW Série 3. Porém, acabou ficando caro também, em torno de R$124 mil. Né? Então ele é um modelo que ele não é ainda de uma marca premium, mas subiu muito o nível do Honda, principalmente nessa versão EX, essa versão Touring. Né? Existem outras versões do Civic de 10ª geração no Brasil, com motor 2.0 aspirado, transmissão manual apenas no modelo de acesso, que é o chamado Sport. Aí a gente tem a versão Sport com transmissão CVT, motor 2.0 aspirado, tem a versão EX e a versão EXL, que é muito parecida com essa versão Touring, exceto pelos faróis dianteiros, que não são de LED, e também não conta com o teto solar, que também é de série nessa versão. Eu acho que assim, para a gente poder considerar ele como um carro premium, o que faltaria seria algum refinamento adicional no interior, principalmente porta-objetos que não são revestidos, e equipamentos de assistência ao motorista, como um piloto automático adaptativo, que está disponível lá no Civic produzido nos Estados Unidos, e um sistema de monitoramento frontal com frenagem autônoma de emergência. Então eu acho que isso aí colocaria o Civic no nível dos seus concorrentes premium. Então é isso aí, agora um vídeo institucional da Honda que mostra todas as 5 gerações do Civic se encontrando na fábrica de Sumaré. É isso aí, Honda Civic comemorando 20 anos de produção no Brasil.